Olá, no Brasil, 16 milhões de negros são donos do próprio negócio. Desses, 67,8% são homens. E olha só, 50,4% têm idade entre 30 e 49 anos. Nós vamos conversar aqui em Campinas com o pessoal da Afroit, que trata justamente desse tema sobre empreendedorismo negro, voltado à tecnologia e à educação. Nós vamos mostrar agora um pouquinho dessa ideia, de como surgiu. Estou aqui com o Fernando, que vai explicar para a gente. Fernando, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. O que é a Afroit? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Mirna. É um prazer estar neste programa com você. A Afroit, ela surge de uma ideia onde sentimos a necessidade de quebrar a bolha do racismo estrutural. Nós sabemos que grande parte das pessoas elas não conseguem escalar em suas carreiras, principalmente em cargos de liderança, porque lhe falta as habilidades que o mercado pede. Mas como cobrar de uma pessoa negra uma qualificação, sendo que 1 a cada 3 abandona a escola para poder ir trazer o sustento para casa? Então, com esse objetivo de ser a ponte entre as empresas que querem igualdade e equidade e as escolas, as pessoas da periferia que precisam entrar no mercado de trabalho, nasce a Afroit, com esse propósito de trabalhar empreendedorismo afrocentrado dentro das escolas, não só ensinando habilidade técnica, mas também habilidades comportamental. E o que me perguntam é por que dentro das escolas estaduais? Mas se eu olho, se 1 a cada 3 sai da escola para levar o sustento para casa, como nós iremos sair abrindo uma formação para estudar para depois conseguir trazer o sustento? Se eu estou na escola estadual, eu estou dentro do ambiente deles. Conseguimos trabalhar a primeira camada e depois a gente consegue influenciar os seus familiares e a comunidade para entrar neste movimento também. Desde quando então a Afroit existe? A Afroit já tem 3 anos de existência, a gente está indo pelo 2º ano consecutivo nas escolas estaduais, um ano trabalhando toda a parte estratégica do negócio, e depois a gente começou a ir para as escolas aonde entramos na grade e entendemos que as escolas PEI é o ecossistema ideal para que a gente possa fazer isso. Por que as PEI? São 8 horas que os alunos estão lá todos os dias. Então, quando a gente começa a criar um ecossistema dentro dessas escolas, a gente consegue fazer um efeito manada, porque dessa forma eles ficam mais na escola com os amigos do que dentro de casa ou até mesmo na comunidade. Então a gente vai para as escolas estaduais. Então nesses 3 anos de vida, a Afroit aí já conseguiu impactar só no ano de 2024 mais de 3.000 pessoas e no ano de 2025 com o programa de empreendedorismo Missão Pão Épico, aonde os alunos eles criam um produto do zero até o faturamento, nós já conseguimos, em 2 meses, esses alunos ter um lucro em torno de R$ 8.000, aonde esse valor é revertido para eles no final do programa para gerar uma experiência. É como se fosse uma empresa júnior que eles montam ali nesse projeto, é isso? Exatamente isso. A gente dá todo um embasamento técnico e comportamental para isso. Eles vendem um produto de verdade, que é uma parceria com a Fiel Pão de Queijo. Eles vendem esse pão de queijo e o lucro desse pão de queijo, no final do ano, será revertido para eles, para que eles possam ter uma experiência que, de repente, eles não poderiam ter. Mas para vocês conseguirem todo esse processo, você acabou de falar, inclusive, da venda de um pão de queijo. Vocês tiveram que buscar parceiros. Inclusive, aqui a gente está em um estúdio onde a Afroit prepara as suas aulas online, né? Digamos assim, depois a gente vai falar de tecnologia com o Marlon, justamente para falar dessa formatação. Mas como foi buscar esses parceiros que acreditaram nesse projeto, Fernando? O grande desafio de encontrar parceiros para acreditar nesse projeto é que para muitos é uma utopia. E só quem realmente está dentro da periferia, entendendo desse ecossistema, sabe as dificuldades. Então a gente mapeou quais seriam os potenciais parceiros, foi onde a gente chegou na Fiel Pão de Queijo, em uma palestra que o Bruno estava dando, que é um dos diretores executivos de lá. A gente apresentou a proposta da Afroit, o que a gente entrega e que a gente entrega muito mais que empreendedorismo. Ele acreditou na ideia, ele patrocinou todo o movimento e também apoiou com os pães de queijo para que a gente pudesse realmente fazer esse movimento para que os alunos entendessem. E um ponto que eu acho importante trazer
é que quando fala de empreendedorismo, tem as pessoas que querem empreender para si e outras querem ir para o CLT, que é o famoso senso de dono. Mas tem a atitude empreendedora dentro do ambiente de trabalho. Exatamente isso, você pegou. Que quando as pessoas falam de senso de dono, é você ter aquele CNPJ como se fosse seu. É uma atitude empreendedora. E aí você tocou no exato ponto. Então a gente ensina tudo. Marketing, vendas, ensina planejamento financeiro. Para quê? Para que quando ele for para o mercado de trabalho, ou até mesmo quando ele pode empreender, porque ele tem 16 anos. Então, como ele vai levar sustento se ele está numa escola que é integral? Sim. Então, a gente consegue trazer possibilidades. E legal, Mirna, que eu trago foi que feedback de alunos, que eles falam que eles querem continuar vendendo pão de queijo no próximo ano, porque eles viram que é um negócio que dá dinheiro e que empreender é bom. Sim. Agora, quando a gente pensa nessas camadas de ensino, tecnologia, como que é possível dentro do projeto? Porque hoje, uma das maiores dificuldades do ensino, inclusive quando a gente fala de educação, é como atrair esses adolescentes, principalmente em uma sala de aula, em um ambiente escolar. Como que vocês conseguem, então, atrair essas pessoas, esses adolescentes, a realmente participar ativamente do projeto? Olha, esse foi um grande desafio. No começo da nossa jornada, a gente ia na escola e passava fazendo um pitch de vendas de sala em sala. E foi muito legal porque os alunos compraram a ideia, aqueles que já têm um nível maior de consciência. Só que agora, nesse formato que a gente está nas escolas estaduais, nas PEIs, a gente começou a perceber que o que a gente faz para trazer engajamento para eles? Porque senão fica só mais um formato de aula. Então a gente trouxe um formato gamificado, aonde eles têm indicadores que eles têm que atingir. Durante o período de vendas, eles ganham prêmio para aqueles que têm as maiores performances, para que dessa forma eles consigam enxergar o valor disso. Então, trouxemos camisetas para eles para ter pertencimento, eles têm uma bolsa térmica para levar os pão de queijos. Então, trazer o pertencimento e o senso de todo faz com que eles consigam se sentir mais engajados. E aí tira o formato de uma aula chata. A gente pede para que eles façam as coisas, as oficinas, dentro da sala de aula. Mexer no seu Instagram, criar o seu produto, fazer as estratégias, fazer estratégias de vendas, tudo com o seu celular na sala de aula. Porque aí o celular ele deixa de ser um vilão e vira uma ferramenta. E a gente fala do Afroit, e logo na abertura eu dei alguns dados aqui. Por que a escolha desse nome, Fernando? Todo mundo pergunta por que Afroit, né? E eu gosto muito dessa desconstrução e eu adorei essa sua pergunta. Afro porque são afros na liderança. Né? Nós entendemos, por ser 3 afros que furou a bolha do corporativo, sabe e sente na pele o estrutural, a gente consegue transitar nos 2 meios. Então são afros que estão liderando, é o nosso jeito de empreender. E o IT é de iluminando talentos. Todo mundo tem o IT como se fosse algo tech, mas o IT é o objetivo de falar que nós, como nós conseguimos furar a bolha, nós vamos mostrar o caminho para aqueles que estão correndo para a mesma direção que a gente quer. Então, a gente traz o Iluminando Talentos porque na periferia tem muitos talentos que são escondidos, muitos empreendedores ótimos, com ótimas ideias, mas falta o quê? O gatilho. Então, nós estamos lá para iluminar o talento deles. Tá certo. Então, Fernando, muito obrigado. Olha, a gente vai Obrigado. conversar, já que o Fernando, inclusive, falou aqui, olha, nós somos 3 empreendedores, 3 empresários que furaram a bolha. E a gente vai conversar já já com a Vanessa. A Vanessa é a responsável pela captação de recursos da Afroit e ela vai contar sobre essa estratégia. Você vai ver daqui a pouquinho aí, inclusive, gente, olha, ela é uma mãe empreendedora. As crianças, inclusive, estão aqui hoje porque é a realidade de milhares de mulheres como nós, né, Vanessa? Verdade. Me fala um pouquinho, antes da gente entrar especificamente na captação de recursos, como que é isso? Empreender, cuidar de filho, cuidar de casa e tudo mais para você? É um desafio maravilhoso, mas é a escolha que eu fiz, né? Em como não me perder no meio dessa função de ser mãe, que eu também escolhi. É como não esquecer da Vanessa, né? Que antes você fazia o quê? Que tinha uma carreira, né? Você eu fazia o quê? fui vendedora. Mas né? trabalhava para outras pessoas. Eu era CLT, tá. né? Então eu era gerente comercial. Então eu sempre tive uma carreira no mundo de vendas, no mundo comercial. E aí tive filhos, né?
sendo CLT dava para conciliar, porque é uma vida mais centradinha, né? Então você arruma um emprego de acordo com a sua realidade. Mas quando eu resolvi empreender, então o nosso mundo ele começa a virar um pouquinho de perna para o ar, né? Que você tem que entender como que você consegue gerir o seu negócio, gerir a sua casa e não se perder de você. Porque senão a gente se apaga e aí todo o restante não funciona. Então, eu falo que lá em casa é o seguinte, todo mundo tem que funcionar muito bem. Porque a mamãe trabalha para que a gente possa viver melhor. Então, o trabalho da mamãe também é o seu trabalho, né? É para o bem-estar da nossa família. Então, eles estão aqui hoje como se fosse um dia de lazer, uma manhã de lazer que a mamãe está trabalhando e eles se divertem enquanto a mamãe trabalha. Entendi. E como, então, você entra nesse negócio e passa a ser a responsável pela captação de recursos? O que é exatamente isso? Essa sua função aqui? Então, nós somos uma startup de impacto social que atuamos no 2,5, né? Então, para a comunidade, nós não temos custo nenhum, mas nós buscamos parceiros para que a gente possa continuar tocando o nosso negócio. Então, para o projeto Missão Pão Épico, então, quem é o nosso parceiro é Fiel Pão de Queijo. Então, eles que arcam todos os nossos custos, eles que investiram nesse projeto, eles abriram mão do lucro dele para que as crianças e os jovens pudessem ter alguma rentabilidade naquilo que eles estão vendendo, né? Então, para cada projeto, a gente cria uma estratégia e busca um parceiro que faça match com essa estratégia, né? Então, ano passado, por exemplo, nós fizemos capacitação de copeiros para a Sodexo. Então, a Sodexo, ela arcou todos os nossos custos, nós saímos aqui de Campinas, fomos para São Paulo e capacitamos copeiros e entregamos para eles. Então, nessa função da educação junto com a empregabilidade, a gente precisa de parceiros que arquem com esse custo para que a gente possa levar para a periferia empregabilidade de qualidade, né? Sim. Então, a gente não é sobre emprego. Não é sobre emprego, né? É sobre eles terem um trabalho junto com a educação. Então, a gente preza muito por isso. Se a empresa ela quer ser o nosso parceiro, ela precisa entender que a educação ela vai ser a base do nosso treinamento. Sim. Então, não é simplesmente um treinamento técnico, né? A gente busca entender como a gente consegue desenvolver esse profissional para que ele possa iniciar numa carreira, mas ele possa galgar outras carreiras ali dentro. Sim. Até para diminuir esse número de rotatividade que hoje as empresas têm. Então, a gente busca desenvolver esse talento. Sim. É um talento sempre em desenvolvimento. E como que é a escolha das escolas, por exemplo, que serão contempladas com o projeto? Então, na verdade, hoje a gente não escolhe mais as escolas, né? Nós somos escolhidos por eles. Né? Então, já amadureceu bastante. Já amadurecemos, né? A gente já passou desse período de bater de porta em porta. Então, hoje a gente tem um número de escolas que estão lá na nossa fila, eles nos escolhem, e aí a gente apresenta o projeto para eles. O que a gente tem, como que funciona a nossa estrutura, e eles entendendo e fazendo sentido para o que a gente também tem hoje de calendário, aí a gente continua com o nosso projeto junto com eles, né? Mas hoje nós focamos mais em escola PEI, porque a gente entende que essas crianças que estão hoje dentro da escola PEI, eles não têm tempo para fazer, por exemplo, um curso técnico. Sim. Então, eles precisam de alguém que vá dentro dessa escola e faça esse desenvolvimento com eles. Então, a gente foca hoje, nosso foco total em escola PEI. Dá para adiantar, dar um spoiler aqui de algum projeto já para 2026? Sim, 2026 a gente não quer só atuar com escolas, né? Nós estamos pensando nessas mães, de cuidar de quem cuida desses alunos. Partindo né? até do seu exemplo, Exatamente. Né? Então, a Missão Pão Épico, ela vai também para as mães e pais que querem empreender. Então, a gente vai expandir a Missão Pão Épico ano que vem. E eu já deixo o convite aqui para quando esse projeto estiver alinhado, estiver já em prática, vocês contarem para nós, combinado? Combinado, combinadíssimo. Gente, tudo isso tem tecnologia, mas quem vai contar essa parte para a gente é o Marlon, que daqui a pouco também vai mostrar como que tudo isso tem a ver com tecnologia, como mostrar isso para quem está em casa, para quem está na escola. Ah, daqui a pouquinho, hein? E o Marlon é quem vai contar pra gente como essa parte digital é possível na qualificação e na educação hoje para os jovens e, como a Vanessa disse, em breve também para as mães.
Marlon, fala para mim qual foi essa estratégia, o que vocês discutiram, primeiro talvez no papel ou ali num bate-papo, que depois se transformou nessa grande, digamos que, nesse conteúdo digital que hoje a Afroit oferece. Tá, a gente se baseia até nas aulas muito na nossa criatividade, na nossa intuição, no nosso ser, porque muito foi tolhido na questão de sonhar. Geralmente os modelos que são apresentados nas escolas, não é crítica, né? Mas a formatação para as grandes massas acaba sempre tirando algumas coisas como sonhar. E a gente participa, a gente sonha junto, a gente traz aquilo que a gente sentia falta e aquilo que mais traz a essência do empreendedorismo, que é criar, né? Para você conseguir permear pelos caminhos das dificuldades e enfrentar tudo isso. Então, das nossas dificuldades, a gente pensou como que a gente vai fazer. Eu tenho um histórico desde os 14 anos, trabalhando com informática, né? E em um determinado momento fiz a transição de carreira para trabalhar com marketing digital. E o Fernando nos convidou, né, para a gente falar, vamos unir os nossos talentos, as nossas características e vamos levar isso para as pessoas. E quando a gente entendeu que o que a gente tinha era muito forte, muito grande, a gente falou, vamos externalizar. Então a gente seguiu o protocolo, colocamos no papel, colocamos as nossas possibilidades e aí a gente foi para as escolas. Então eu, por exemplo, né, falando um pouquinho da tecnologia que você estava dizendo, eu trouxe como que eu enxergava, né, aquele menininho que era criativo, de periferia, como que eu enxergava a informática. Sim. Como que eu estudava? Na minha época não tinha nem computador, né? Como que a gente estudava tecnologia? Isso traz o lado da criatividade, que é o que eu trago nas aulas hoje, para os alunos que muitas das vezes não têm acesso a um computador, não têm acesso a um celular de maior qualidade, mas a gente consegue transformar tudo isso na potência e nas possibilidades que a gente traz. As aulas ficam em uma plataforma, é isso ou não? Não, a gente prezou pelo presencial. A gente tem uma parte que é no digital, né, que a gente vem gravar aqui na GTM, e tem a parte que é presencial. A gente precisa desse contato humano. Mas essa parte que vocês gravam aqui no estúdio, por exemplo, vocês apresentam lá no presencial, é isso? Não. Não. Então detalha para mim como funciona. Tá. A gente tem toda uma dinâmica que a gente tenta desenvolver as pessoas, os empreendedores, né? Os futuros empreendedores, que a gente precisa se virar, né? Então a gente disponibiliza, passa pelo nosso canal de comunicação, os vídeos nas plataformas, né? Do YouTube, alguma coisa assim, deixa fechadinho para eles e eles têm acesso a essas aulas complementares. Não é o conteúdo principal. Tá? É um complemento. É um complemento. Então, a qualidade do que a gente ensina não é rasa, né? Então, a gente deixa alguns complementos meio que traduzidos para eles poderem entender de uma forma um pouco mais didática e depois a gente tira dúvidas ali na aula no presencial. Agora, Marlon, a gente também tem, do ponto de vista educacional, inclusive quando nós temos resultados do SAEB e tudo mais, uma discrepância muito grande em relação ao ano estudado e o aprendizado de fato. E vocês vão justamente nesses lugares que tem, né, grande parte dessa questão. Isso. Como que o digital consegue se comunicar com esse adolescente que de repente está no 9º ano, no 8º, mas tem uma dificuldade na língua portuguesa, na matemática principalmente? Como que é isso para vocês? Não tem como fugir do digital. Por quê? Porque as empresas utilizam o digital para poder atuar. Ela precisa de acessar uma internet, ela precisa de fazer criações, criativos, tudo utilizando o digital. Não tem como a gente separar. Então a gente leva o conhecimento, embasamento teórico, embasamento que vai tornar esses alunos empregáveis, interessantes para o mercado, né? As escolas têm computadores e muitas das vezes a gente pode utilizar esses computadores e didaticamente às vezes a gente precisa do celular, né? E fora da escola eles também têm as atividades, como a gente falou, existem aulas complementares para eles assistirem,
e a partir dali a gente estimula para que eles façam seus criativos, para que eles nos sigam e vejam nos nossos exemplos, nas nossas redes sociais, como que a gente faz. E a gente sabe que as pessoas aprendem muito pelo exemplo, né? Então, o que a gente faz e disponibiliza lá, muitas das vezes, não é nem conteúdo para o público, é conteúdo para os alunos, para eles se sentirem pertencentes, para eles entenderem a mecânica e toda a tecnologia que a gente tem disponível para uso para eles. Tá? Agora, Marlon, você acredita que quando vocês chegam nas mais diversas escolas, principalmente, né, as estaduais que estão, às vezes, em bairros mais periféricos, vocês, né, Marlon, Vanessa, Fernando, não sei se a Vanessa chega aí em alguma escola, né, mas... E vocês mostram que são pessoas negras, vindas da periferia, e que hoje são donos do próprio negócio. Vocês inspiram essas pessoas dizendo, olha, é possível para todos nós, basta a gente querer ir atrás. A gente sabe que historicamente tem mais dificuldade, não vamos passar pano e falar, é tudo muito fácil, que não é. Né? Que tem a questão até do racismo estrutural e tudo isso, mas você se vê como uma pessoa hoje que inspira esses alunos e alunas nas escolas periféricas, eu falo de Campinas e de por onde vocês passam? Eu posso afirmar com todas as letras que sim, nós somos inspiração. Por quê? Porque os alunos trazem para a gente. Eu, Fernanda, Vanessa, que também está lá no presencial, muitas das vezes a gente nem imagina, mas no final da aula tem aquele aluno que vai lá, professor, professora, queria conversar um pouquinho com você. E aí é o momento que a gente fala que a gente está muito mais atingindo o coração e a mente dos alunos, e essa proximidade, ela só se dá pela representatividade, porque eles se olham, enxergam pais, mães, tios deles, que muitas das vezes não tem esse tempo para dar essa atenção e o carinho, e a gente está lá, além de dar essa atenção, ainda ensinando, iluminando um caminho, a gente ensinando para eles como que eles têm essa saída, porque nós conseguimos. E muitas das vezes a gente leva pessoas, a gente leva exemplos, eles vêm nas nossas redes sociais com quem a gente está se relacionando e eles falam, puxa, eles estão aqui nos dando aula e eles também têm esse contato. Interessante que essa rede de contato que a gente teve, que a gente atua, né, a gente conseguiu ser enxergado pela Fundação Edmilson, por exemplo. Né? Aí a gente imagina... Para quem não sabe o que é essa fundação. É a fundação do nosso querido campeão, né, Edmilson, jogador de futebol, e ele trabalha o empreendedorismo também em muitas periferias, né? E deu muita conexão o que a gente está fazendo com o que ele quer fazer, porque ele atua numa cidade do interior. Mais uma parceria, então, hein? Não podia contar, né? Mas já... já que contou pra o gente. ano que vem tá aí e a gente vai fazer isso. Por quê? O nosso trabalho que a gente já está atuando, o número de crianças, e quando a gente fala que a gente vai expandir para a comunidade, para os pais, para os responsáveis, eles falaram, puxa, tá aí um trabalho sério, tá aí um trabalho que tem tudo a ver com o que a gente faz, e quem sabe eles podem trazer também esse conhecimento para as nossas ações que eles já atuam. Então a gente está negociando alguma coisa boa, de impacto muito maior do que a gente sequer tinha imaginado um dia. É isso aí, olha, continuem iluminando caminhos e até uma próxima. Muito obrigado. O Ser Empreendedor vai para um breve intervalo e já a gente continua falando sobre esse tema, já com um outro empresário que também atua com plataforma digital e olha, uma rede de negócios para pessoas pretas. A gente volta já. E como eu disse no outro bloco, agora a gente continua falando de educação, tecnologia e negócios afrocentrados. Dessa vez quem conversa com a gente é o Emerson, que é o fundador do Exponenciafro e também do Diverte
uma plataforma de tecnologia. Ele vai contar tudo isso para a gente. Emerson, primeiro, fala para nós como surge o Emerson que fundou esses negócios, já empreendia antes ou não? Olha, eu vim do CLT, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito, boa. Eu vim de família periférica aqui de Campinas, da região do Campo Grande, né? E sempre fui educado e orientado a trabalhar CLT. Então, inicialmente eu comecei com uma carreira CLT mesmo, né? Segui aquele padrãozão, fiz Senai, depois fiz Cutuca, depois fui fazer faculdade, fiz FATEC e depois fiz pós, mas sempre mirando o CLT. Eu tentei empreender antes, meu primeiro empreendimento assim, de criança eu sempre gostava de fazer rolo, até brinco que meu primeiro negócio foi vender pipa na feira daqui do São José, na Avenida Industrial. Tem um amigo meu que hoje é dono de loja, inclusive, a gente vendia pipa, pegava assim nosso tempo, fazia isso e vendia. Aí depois de muito tempo, eu e meu irmão caçula, nós empreendemos, criamos uma casa de ração lá na região do Campo Grande. Ficamos com umas 3 anos assim, né? E aí eu voltei a trabalhar, ficar fixo mais no CLT, sempre pintava oportunidade de venda e tal. Então empreender sempre me atraiu muito isso, né? Tinha um incômodo no CLT? Ou não, estava tranquilo naquela época? Não, estava até tranquilo, mas o meu incômodo era a ambição, né? Sempre fui ambicioso, né? Então eu tinha essa ambição, não ganancioso, mas eu sempre fui ambicioso. São coisas bem diferentes, né? São coisas bem diferentes. E eu queria, assim, sempre a galera acredita em signo, né? Eu sou taurino, cara, eu gosto de conforto, então precisava de ganhar mais dinheiro e sempre arranjando um jeito de ganhar dinheiro. E até então era um empreendedor, mas sempre foi empreendedorismo assim, ou de curiosidade, ou também teve empreendedorismo de subsistência, do tipo, pô, só tinha isso para eu fazer, né? Então eu trabalhei no CLT, aí depois eu saí do CLT, trabalhei em multinacional, parte de CLT, minha primeira formação em eletrônica, depois eu migrei para software, né? Terminou esse emprego lá nessa multinacional, saí de lá um pouco chateado e decidi empreender. Aí eu montei uma empresa para produzir software site. Isso era lá em 2003. Achava que ia vender muito site. Pô, e 4, 5 meses não vendia site, que eu não sabia vender site direito na época. Não conseguia vender site, só que eu tinha aberto a empresa para N finalidades e aí migrei ela para uma oficina de informática eletrônica e redes. Essa empresa durou uns 13 anos mais ou menos, 12, 13 anos, então vivi disso. Aí durante o meio do tempo eu comecei a vender sites, sistemas e tudo mais. Eu diria que foi até a minha jornada mais longa, só que ela virou... Aí teve a transição de computador para celular. A gente acompanhou isso também, só que as margens estavam caindo. E aí começou a ter o que a gente chama de lucro caro. O que é isso? Dava lucro? Dava, mas eu trabalhava muito, cara, para dar lucro, tirava as contas assim, e olha... Quase no 0 a 0. Quase no 0 a 0, quase no 0 a 0. E aí um amigo meu me ofereceu, Emerson, vem trabalhar comigo, eu pago o dobro do que eu ganhava, que ia sobrar. Eu falei, cara... Era uma época que de programação estava bem quente, ainda né? Aí eu decidi fechei essa loja e voltei para o CLT. Aí no CLT eu fiquei mais uns 6 anos de CLT, né? Então eu fiquei numa empresa suíça aqui em Cabreúva, né? Fiquei 2 anos ali. Aí depois eu fui para a Superlógica Tecnologia, né? Que é aqui em Campinas. E aí eu já tava assim, falei, não vou mexer mais com empreender nem nada, né? Só que essa Superlógica Tecnologia, eu entrei num momento bem interessante dela. Eu entrei num momento que eles estavam... eles tinham migrado a empresa, a cultura deles para a cultura de startup. Eu não conhecia isso, né? Então aí esse vírus me pegou, assim, né, de startup. E eu fiquei lá 4 anos, aí eu virei um startupeiro, né? A diferença do startupeiro para quando eu empreendi é que hoje... Eu olho um problema, entendo o problema, vejo se dá para ganhar dinheiro com isso, né, e resolver um problema e acabo encarando. Então o empreendedorismo sempre andou comigo e a Superlógica é que me despertou esses gatilhos e me trouxe para criar essas empresas que eu tenho hoje. Quando eu estava na Superlógica, há 5 anos atrás, eu saí e montei uma consultoria chamada Minira, que ela existe ainda, né? Essa Minira é onde eu prestava consultoria para um monte de empresas, ainda presto, né? Para empresas que queiram inovação, gestão de equipe e tudo mais. Projetos, né?
Ganhei um dinheiro com isso, juntei capital, aí eu decidi abrir outros negócios, né? Aí disso veio o Diverte, e veio o Exponenciafro. O Diverte, Quem veio primeiro? primeiro, O Diverte. a ideia dos dois vieram juntas. Tá. A execução do Exponenciafro veio primeiro. Tá, O Diverte veio depois, né? tá. Em linhas gerais, qual que a gente quer resolver com essas plataformas? O Diverte, quando eu criei o Diverte, estava na moda, né? Tava bem quente a questão de ESG, né? As empresas estavam correndo atrás de ESG e muitas empresas procuravam formas de medir o impacto de diversidade. Isso não tinha. Aí eu procurei, tem estudos nos Estados Unidos, que é só estudo baseado no contexto americano, não tem nada a ver com o contexto brasileiro. No Brasil não tem estudo ou tese para isso. Inclusive um amigo meu quer ver se consegue fazer uma tese com base nisso. Não tem dados no Brasil relacionados a isso. E eu vi uma baita oportunidade. Eu falei, cara, eu vou ser então essa plataforma. Não tinha plataforma que media, né? Aí eu criei a plataforma. Então Diverte, o nome veio disso, de diversidade, né? Então, mas ela nasceu para criar, para conseguir medir a diversidade e a performance. A base dela é performance. Então, hoje, por exemplo, quem contrata o Diverte, ele acompanha a performance e a diversidade também pode aflorar e aparecer ali. E aí a gente aprofundou a tese, né? O Diverte já tem uns 3 anos. No meio do caminho, a gente mergulhou, nós percebemos que a segurança psicológica que garante que a diversidade sobreviva, né? Que é um outro conceito. Então a gente se posicionou. Então o Diverte é uma plataforma de performance com segurança psicológica. Sim. Né? Então é isso, já a plataforma está vendendo, está no mercado, né? O Exponenciafro, ele veio em pílulas. Como assim? Como eu falei, eu gosto de empreender, né? E eu tenho um irmão caçulo que me acompanha nas empreitadas maluco. E em 2021 nós decidimos montar um café, chamava Cafuzes, ficava ali na Vila Industrial. Por quê? Porque eu tinha conhecido cafeterias especiais, né? Gostava de café especial e tudo mais. Falei, pô, vamos criar. Não tem nenhum aqui nessa região, vamos criar do lado de uma faculdade, né? Pós-pandemia estava abrindo, falei, acho que vai voltar ao normal, vamos abrir ali. Esse café durou 1 ano e tudo mais. Quase 1 ano. Eu decidi abrir uma cafeteria. A Cafuzes, ela tinha como temática, ela era uma referência à cultura negra. Sim. Então eu criei ela assim, toda a decoração, os cardápios foram pensados em histórico disso, trazia cardápios regionais do Brasil, mas pensando sempre trazer um resgate com a questão da cultura negra. Tinha show de música lá também, assim, negra e tudo mais. Aí eu decidi montar ali na Vila Industrial. Aí por coerência eu falei, cara, se vai ser uma cafeteria de cultura negra, ambientada para negros, então, pô, todos os profissionais que nos cercam têm que ser negros. Correto. Falei, então eu quero um contador, eu quero uma agência de marketing, quero alguém que faça design, eu quero alugar máquina de café com negros. Cara, meu sócio queria me matar, porque eu atrasei o projeto quase 3 meses, 2 meses e pouco. Procurando esses profissionais. Eu não achava os profissionais. Não achava. E por outro lado, o que acontecia? Eu tinha um excesso de oferta, então eu recebia oferta a todo momento, mas não de profissionais negros. Mas achamos. Então, foi legal porque nós achamos um trabalho de excelência, aliás. A gente conseguiu achar muita gente boa nessa jornada, mas foi difícil, né? Aí você vai... Mesmo no LinkedIn, se você procurar, você não acha. Hoje é até melhor, mas lá em 2021 você não achava. Eu falei, cara, onde está essa galera? Poxa, onde eu encontro... Onde está essa galera? Pessoal tá trabalhando? E eu ouvia muitos amigos meus falar assim, Emerson, na época de SG, né? É difícil contratar negros porque não tem tanto negros formados. Ó, eu e meus 2 irmãos, nós somos em 3. Nós 3 somos formados. A família da Olinta, minha esposa, são 7. Todos formados. Tem gente formada. Entendeu? Então, assim, só que não achava. Eu percebi que tinha uma brecha um gap. ali. Falei, pô, entre como conectar o profissional com quem quer contratar, né? E isso ficou ali, mas não nasceu dali exponencial. Aí depois outros momentos, né? Aí a gente vai amadurecendo algumas ideias e aí eu decidi, eu percebi que estava por causa do movimento de ESG e estava em alta a questão de negócios afrocentrados, né? Falei, pô, é um momento para organizar isso, né? Falei, pô, dá para criar algo. Aí eu decidi criar um grupo, tinha alguns amigos meus de confiança que a gente conversava, a gente criou um grupo, o Exponencial nasceu num grupo de WhatsApp. Então nós ficamos assim,
E quando nós criamos ele, nós não criamos ele assim com ideia de ser uma empresa nem nada. A gente só queria discutir para entender, né? Nós ficamos discutindo uns 6, 7 meses, assim, de forma contínua, sabe? E aí aconteceu, e uma amiga minha, Luciana, advogada, ela me deu uma dica muito importante. Eu falei, Emerson, não crie nada agora, observe, entenda para você decidir o que fazer. Foi isso que eu fiz. Disso consegui formar uma tese. A tese é que eu não acredito num Brasil rico com negros pobres, né? Então, a tese do exponente afro em específico é enriquecimento de negros e antirracistas. Então, assim, a tese nasceu disso, e aí nós vimos que não tinha ninguém especificamente tratando disso, falando disso, e aí foi onde a gente decidiu criar como empresa, não como associação. Sim, mas nesse momento você já conhecia o movimento Black Money ou foi a partir disso que você foi procurar? Já conhecia, já estudava. Eu sempre gostei, Kindle na mesa, sempre estou lendo alguma coisa, estou sempre atrás de coisa e testando, né? Então, o Black Money da Nina no Brasil, né, que é uma referência do norte-americano, não, eu estudei Black Money norte-americano, peguei bastante referência de lá, né? Tentei entender o momento no Brasil, né? Porque o grande problema de você falar de Black Money no Brasil é que ele tem que ser algo pro Brasil, porque o contexto brasileiro é muito, mas muito diferente de qualquer país, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma grande gama de empreendedores negros, mas são todos periféricos, é outro tipo de negócio, Sim. entendeu? Nos Estados Unidos é um negócio mais de competição mesmo, lá os caras têm Harvard, lá os negros têm Howard, então eles vão criando coisas e competição, eles têm uma visão mais segregada das coisas, né? Então é um contexto diferente. Como referência, como exercício para fortalecimento, sim, né? Então já entendia isso. Então eu circulava, né? Conheci o Black Money da Nina, conheci outros movimentos de empoderamento de negros, principalmente em São Paulo, né? Que acontece bastante lá. Então eu já conhecia isso, né? Só que ainda não estava da forma que eu imaginava que nós deveríamos ser. O que é a diferença do Exponência Afro para esses outros movimentos, né? A diferença é que, primeiro, nós queremos ser agregadores, a gente não compete com ninguém. A gente se enxerga mais como aquele cubo de Rubik, sabe? Sim. Então, por exemplo, aqui em Campinas tem o Movimento Rosalina. Então a gente quer criar uma estrutura que a gente consiga apoiar e fortalecer o Movimento Rosalina. Sim. Tá? Sem atrapalhar ela, sem competir com ela, entendeu? Conectar. Então, quando as pessoas chegam para mim, Emerson, conhece tal? Tó, vai lá na Rosalina. Conhece tal? Vai na Casa Hacker. Então, assim, esse é um ponto, né? Outro, trazer... Então, por exemplo, que é muito comum que eu percebo, tem uma galera que ainda... Minha visão pessoal, tá? Às vezes eu falo assim, que às vezes fica embebida do ego e, pô, ele quer ser o novo zumbi, quer salvar todos os negros. Não, cara, os negros... nós somos muito diversos. Muito diversos. Sim. Não dá para colocar numa caixinha. Por isso que a ideia do cubo, você respeitar todas as diferenças e conseguir fazer com que eles andem, né, e melhorem, né? Quando você vem com essa proposta no Exponência Afro de rede preta de negócios, como que a gente consegue adaptar a realidade, por exemplo, de Campinas? Sim, de Campinas específico, né? Então, de Campinas, eu acho que o primeiro ponto é muito interessante isso. Porque, por exemplo, o primeiro ponto... O que é o Black Money? O Black Money acho que é só negro comprando com negro, né? E sim, essa é só a premissa básica. Mas o conceito de Black Money é negros gerando riqueza, né? Não é só, eu estou comprando com negro, estou fazendo o meu papel. Sim, é o básico ali, entendeu? Mas o ideal é que negros consigam também investir, desenvolver, por exemplo, uma cultura de investimento, né? Então, começar a guardar dinheiro, começar a investir em outros, ter acesso a outros negócios negros. A ideia de exponenciar como uma rede de negócios é justamente identificar essas oportunidades, falar, pô, esse negócio aqui dá para digitalizar, vamos atrás de pessoas que queiram digitalizar isso, né? O capital para fundar a empresa, e esse capital pode ser negro ou não, né? Se a gente fala da tese antirracista, para expandir esse negócio, né? Então, por exemplo, já tem vários negócios que eu já mapeei nessa rede que é perfeitamente franqueável. Sim. Baratas e podem franquear, entendeu? Mas, por exemplo,
E às vezes o empreendedor periférico, boa parte deles vem por subsistência, ele não tem tempo para ficar planejando. Ele passa a ser centralizador, de certa forma? Sim, total. Ele confia totalmente nele, porque ele fez. E é natural, porque ele fez sozinho no braço, cara, Sim. é ele 100% e não tá errado isso. E aí os exponentes também, outro ponto que os exponentes faz é tentar identificar lacunas. Então, por exemplo, em Campinas, a gente tá mapeando, mas assim, a gente só encontrou 4 ou 5 restaurantes e bares negros. Então, se você quiser fazer um happy hour, você não tem muita opção. Você não tem muita opção. Não, ainda vou continuar nos outros lugares, eu vou continuar, tudo bem? Eu não tô falando mas assim. É importante identificar. Mas não tem, por exemplo, mas se eu quiser. Não, a gente não tem. Então, assim, ainda tem uma carência de estruturas ali que a gente ainda precisa desenvolver na cidade. A gente quer virar uma plataforma para justamente fomentar esse tipo de coisa. Não, o Exponência, ele é um projeto até maior, tá? A gente começou com o Afro, mas a ideia é que a gente promova isso para as mulheres também, para o público LGBT também, né? Então, é exponencializar esses grupos. Né? O meu ponto com relação ao Exponência Afro eu não tenho muita pressa. Eu quero mais ter segurança no que a gente está fazendo. Porque, assim, eu não posso ficar criando distração para as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente fez dois eventos aí, Conferência Exponência Afro. Nós fizemos as 2 conferências. Lotaram, achamos um modelo, se pagou, o pessoal tá pedindo mais. Não foi perda de tempo para ninguém. Todo mundo saiu enriquecido disso. Isso foi muito bacana. E assim, mexeu muito com a questão de crença do pessoal. A Rede Preta de Negócios também. Todo mundo tá entrando, tá conseguindo fomentar negócio, ela tá crescendo. Então assim, o pessoal não tá perdendo tempo, tá? A plataforma que a gente vai construir também. Então a gente pensa em todos esses aspectos, porque eu acho que hoje tem tanta... em vez de ser uma metralhadora atirando para todo lado, a gente tem muita certeza do que a gente quer ser. Então a gente quer ser esse cubo, sabe? A gente quer, por exemplo, a ideia de criar uma plataforma, se a gente conseguir ajudar, por exemplo, o movimento Rosalina com a plataforma, vai ser ajudado. Entendeu? Então, conectar, né? Ajudar a Casa Tainã, ajudar qualquer movimento, vai ser ajudado. Né? Então os nossos passos são bem assim, pensados. Eu não tenho pressa de executar. Né? Eu só quero que as coisas sejam consistentes, né? Sendo consistente e se paguem, né? Porque no final das contas, se você tiver 10 iniciativas se pagando, você não tem que esquentar a cabeça. Ganhou. Ganhei. Tá certo, então. Muito obrigada, Obrigado, Emerson. E o Ser Empreendedor fica por aqui. Lembrando que você pode ir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você digita Ser Empreendedor, entra na nossa playlist e conhece aí várias histórias inspiradoras que semanalmente a gente traz aqui na TV Câmara Campinas para você. Até mais. Até mais. Obrigado, hein?